Olá, amados e amadas do Senhor. Eu estou aqui hoje para fazer uma pergunta a vocês, ao qual eu mesma vou responder, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Será que eu não consigo ter uma restauração de casamento porque é o diabo que está trabalhando? Tudo é culpa do diabo? Será que eu estou orando muito, eu estou jejuando muito, mas então por que eu não consigo vencer o diabo? Por que meu marido ou minha esposa não reconhece, não dá valor à família, não volta para casa, não deixa amante? Ou aquele que está em casa, mas não dá valor ao casamento, não quer permanecer casado, não estamos bem? Por que se eu oro, se eu jejuo, se eu busco a Deus, se eu vou para a igreja, se eu procuro obedecer a palavra, então o que há de errado? Por que o diabo está prendendo e tendo controle se Deus é maior? Se Deus tem mais poder do que o diabo, por que então eu não consigo atingir o meu objetivo? Então, eu hoje falo para vocês, sem dúvida alguma, muitas vezes a gente não consegue o nosso objetivo. Primeiro, porque a gente está focando 24 horas sobre uma restauração de casamento, qual a gente deveria focar não no problema, mas naquele que pode resolver. Mas não porque ele vai resolver, mas porque eu não vivo, eu não posso viver sem ele, que é o Deus de Israel. O Deus verdadeiro, aquele que me fez e que fez a outra pessoa, o nosso companheiro, o nosso cônjuge, a nossa companheira, dependendo de você, certo? Eu quero te dizer que a gente tem que buscar pelo abençoador e não pela bênção. E quero te dizer mais uma coisa. Muitas vezes a gente quer mudar o outro e não entende que às vezes a gente reclama do outro e ele não muda. Por que será que ele não mudou? Porque você não soube usar a estratégia correta para fazer a pessoa entender o porquê que você está questionando sobre isso. Porque às vezes você e ele estão vivendo uma situação difícil, ao qual você vive todo dia se queixando, reclamando, e ele não muda naquilo porque ele acha que é besteira o que você está questionando, é besteira o que você está reclamando. Para ele é besteira, para você não é, porque ambos têm valores diferentes para a mesma situação. E eu pego um exemplo que eu aprendi, eu vi ainda hoje sendo falado e eu vou repassar para vocês porque eu achei super interessante. Um casal que o homem todos os dias tomava banho e jogava a toalha na cama molhada. E a esposa dele todos os dias vinha reclamar: não bota a toalha na cama molhada, não bota a toalha na cama molhada. E ele sempre fazia essa mesma rotina. Ou seja, a estratégia que ela estava usando para fazer com que o marido dela deixasse de botar a toalha na cama molhada não estava surtindo nenhum efeito, pois todos os dias ela reclamava e todos os dias ele fazia a mesma ação. Até que chegou um dia em que ela mudou a estratégia. O que foi que ela fez? Então, simplesmente ela pegou aquela toalha molhada que ela viu lá jogada na cama
dobrou ela e colocou do lado que o marido dela costumava dormir, porque geralmente quando a gente é um casal que dorme na cama, o homem costuma dormir de um lado certo e a mulher do outro. Então ela pegou, dobrou a toalha e colocou do lado que ele dormia. E a partir desse momento, quando ele chegou na cama, tirou a toalha e foi se deitar, ele sentiu um desconforto porque estava aquele lado dele lá, um pouco úmido, o qual fez ele se sentir mal. Ou seja, ele sentiu a consequência daquilo que a esposa vivia todos os dias a se queixar, a reclamar, que botar a toalha úmida, molhada na cama, a cama fica úmida. E aquilo ali vai desgastando a cama, a mulher reclama e o homem não vê sentido nisso, até que ela tomou essa atitude e ele começou a entender o porquê que ela se queixava tanto da toalha molhada na cama. E foi aí que ele passou a perceber que não era ideal deixar realmente a toalha molhada na cama, porque aquilo ali causaria um desconforto ao dormir. A cama ficaria num estado em que não ficaria legal para dormir. Então, às vezes, a gente está usando as estratégias erradas para combater algo que está nos incomodando. Então, a partir disso e desse ensinamento de hoje, eu quero que você observe se a estratégia que você está usando para reclamar algo do seu marido, da sua esposa, que não está surtindo efeito da maneira com que você está falando, conversando, se essa maneira pode ser mudada, pode ser usada uma outra estratégia, uma estratégia em que ele ou ela perceba que aquilo que você está falando, o motivo real. Porque muitas vezes a gente reclama de algo, mas não explica o porquê. Não tem paciência de explicar porquê, porque você acha que o outro entende da mesma forma que você e não é assim. Até para os nossos filhos a gente tem que explicar para que ele venha entender. Filho, você não pode isso, filho, você não pode aquilo, mas por que a gente não explica o porquê que ele não pode? Ao invés de dizer não, não, não e pronto. O filho não vai entender, só vai entender não, mãe disse não. E muitas vezes não entende nem o motivo que a mãe privou ele de fazer tal coisa. Então, em outros vídeos estarei abordando outros assuntos em relação a isso, esclarecendo melhor sobre isso. Para que esse vídeo chegue a mais pessoas, por mais que tenha sido curto, mas isso com certeza vai abrir os olhos de muita gente. Então, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, porque isso fará o YouTube entender que o vídeo tem sido importante para vocês. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe.